E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, hoje, como prometido, vamos falar sobre as diferenças entre buracos negros e buracos de minhoca, certo? Bom, primeiro vamos relembrar alguns fatos importantes. Em 1905, Einstein lançou a sua teoria da relatividade restrita, onde ele reformulou reformulou matematicamente, diversas leis da mecânica, porque elas apresentavam certas inconsistências. E, assim, lançou uma nova visão sobre diversos conceitos, entre eles o de espaço e tempo, né? Einstein mostrou que espaço e tempo são duas coisas que estão conectadas, certo? São uma só. E aí definiu o espaço-tempo, como conhecemos hoje. Então, espaço-tempo, né? O que é espaço-tempo? Espaço-tempo assim, falando de forma bem simples, é como se fosse, assim, o local, né? Onde todas as coisas acontecem, onde os eventos ocorrem, né? Podemos pensar como ele fosse um tecido que permeia todo o universo, certo? Tal como essa folha de papel aqui, né? Tipo um tecido. Vamos pensar no espaço-tempo dessa forma, tá? Para que fique bem simples a ideia. Bom, avançando mais um pouco, em 1915, Einstein generalizou sua teoria e apresentou a teoria da relatividade geral, lançando agora um novo olhar sobre a gravitação. E aí ele apresentou o seguinte: a gravidade não deveria ser vista mais como uma força, como foi proposto por Newton, mas sim uma manifestação da curvatura do espaço-tempo, que é induzida pela presença de matéria e energia. Bom, e a partir disso ele deduziu as suas famosas equações, onde essas equações relacionam a geometria do espaço-tempo com o conteúdo de matéria e energia presentes. Bom, só que ele não imaginava que essas equações pudessem ter alguma solução exata. Só que no ano seguinte, Karl Schwarzschild apresentou para ele a primeira solução exata. Então, Karl Schwarzschild propôs uma solução para o espaço vazio ao redor de uma distribuição de matéria estática e esfericamente simétrica. Podemos pensar, por exemplo, numa estrela estática, né? Então, a solução dele se aplicava nessa situação. Só que essa solução, ela previu um resultado bem interessante. Se você vamos pegar a estrela estática, né? Se acontecer o seguinte, imaginando que ela sofra um colapso gravitacional, né? A partir do centro dela, e de alguma forma ela passe a agregar a massa dela num raio cada vez menor. E aí continue fazendo isso, né? Diminuindo o raio da esfera. Vai chegar num ponto, num raio crítico, ela vai atingir, que foi chamado de raio de Schwarzschild, onde essa estrela vai passar por um processo e vai se tornar o que a gente conhece por buraco negro. Bom, mas o que é um buraco negro, né? O buraco negro ele é um objeto onde a intensidade da interação gravitacional dele é tão forte que ele distorce absurdamente o espaço-tempo. Ou, como eu falei no meu TCC, por exemplo, né? Ele é como se fosse uma espécie de furo no espaço-tempo, distorcendo ele completamente. Então, o buraco negro é como se fosse um furo no espaço-tempo, e em volta dele ele distorce completamente o tecido, certo? É como se fosse uma espécie de dobra no espaço-tempo. Bom, no caso do buraco negro de Schwarzschild, né, ele tem um ponto, né, chamado de singularidade, bem no seu centro. Essa singularidade é uma região onde
as leis como conhecemos da física provavelmente não funcionam. Tipo, a singularidade ela é como se fosse uma passagem, sabe-se lá para onde, né? Não temos ideia do que acontece ali. Em torno da singularidade temos uma região chamada de horizonte de eventos. Essa região tem um campo gravitacional tão intenso que a velocidade de escape dele é superior à velocidade da luz. Sendo que a velocidade da luz, a luz, é a coisa mais rápida do universo. E nem ela consegue escapar disso. Daí o nome buraco negro, né? Porque nem a luz consegue escapar dessa interação. Então, isso é um buraco negro. O buraco negro ele é como se fosse uma dobra no espaço-tempo. A singularidade, né? O horizonte de eventos, né? Ali o campo gravitacional é tão intenso que ele causa uma distorção. E esse furo, né? Ele é tipo um sorvedouro, né? Qualquer coisa que entrar ali vai embora, certo? E vai parar sabe-se lá onde. Então isso é um buraco negro, basicamente, tá? E existem outros modelos, tem os modelos com rotação, modelos com carga, mas eu não vou entrar em mais detalhes por dois motivos. Primeiro, para não ficar muito complicado o vídeo, né? Para que a ideia não fique muito complicada de entender, e também porque eu não estudei esses modelos, né? Nem o de Schwarzschild, eu só estudei a geometria, mas não cheguei a estudar os buracos negros em si. Então não posso entrar muito em detalhes nisso. Mas é basicamente essa a ideia. Então isso é um buraco negro, né? É um furo no espaço-tempo, tá? Uma quebra ali, uma dobra. E o buraco de minhoca, o que ele é, né? Bom, o buraco de minhoca já é o seguinte. Diferentemente do buraco negro, né, que te leva para o esquecimento, brincadeira, né? O buraco de minhoca, ele é como se fosse uma ponte entre dois pontos distintos do espaço-tempo. Acho que assim fica melhor de ver. Então, o que acontece no buraco de minhoca? De um lado você tem uma entrada, né? A gente chama ele chama de garganta, né? Tem duas gargantas, né? Em pontos distintos do espaço-tempo, e entre elas tem uma conexão, uma ponte. Eu estava procurando pela internet algum artigo relacionado, eu vi o termo ponte de Einstein-Rose. Se alguém tiver algum especialista assistindo, né, eu ficaria contente em debater mais sobre esse assunto. Então, tem uma ponte que conecta. Então, isso é um buraco de minhoca, tá? Ele conecta dois pontos distintos no espaço-tempo. E aí, eles já são uns objetos bem mais interessantes, mais intrigantes, porque, pelo que eu li, para você obter você precisa de diversas condições bem específicas, algumas bem extremas. Tipo, você precisa de densidade negativa, precisa de uma espécie de matéria exótica para que ele fique estável. E eu li em algumas situações que mesmo que você tenha um buraco de minhoca estável, se você tentar atravessar qualquer coisa massiva nele, até mesmo um fóton que não tem massa, vai desestabilizar ele. Então, e tem várias teorias relacionadas. Tem muitas teorias, tem nomes muito famosos relacionados, e são diversas teorias. Se você pesquisar, e eu sugiro que pesquise no termo em inglês, que você vai encontrar referências melhores, você vai encontrar diversas teorias de gravitação relacionadas com a questão teórica dos buracos de minhoca, né? Então, eis a primeira diferença, né? Vocês criam diferenças, né? Então, eis a primeira diferença. O buraco negro, ele é nosso sorvedouro, né? Falando grosseiramente, tá? O buraco negro, ele é bem mais complexo do que isso. É um objeto bem mais complexo. Tem muitas outras propriedades que eu não vou detalhar aqui. Propriedades incríveis. Coisas que acontecem neles. Ele causa isso no nosso espaço-tempo, né? Uma distorção absurda. Esse é um buraco negro. Já o buraco de minhoca é a nossa ponte entre dois lugares distintos no espaço-tempo. E vale lembrar um fato interessante. O buraco de minhoca, assim, como a gente vê nos filmes, eles são tipo um atalho, né? Tipo, pá!
rapidinho, né? Que nem nos filmes da Marvel, né? Que você tem aqueles pontos de salto, né? Tipo, tu tá aqui numa coisa, atravessa o bagulho lá, já sai em outro canto, bem mais distante. Nos buracos de minhoca, né? Na parte teórica, mesmo sendo uma ponte, possa ser que o caminho, a ponte que conecta os dois lugares, possa ser até mais distante do que se você for pelo caminho normal, né? Pode acontecer de ser um atalho, mas pode acontecer de ser um caminho bem mais longo, tá? Então essa é a primeira diferença. A outra diferença é a seguinte: a ocorrência natural desses objetos. Os buracos negros, como sabemos, né, eles eram uma previsão teórica, né, previstos há mais de 100 anos pela teoria de Einstein, e atualmente temos inúmeras evidências da existência deles. As mais recentes, né, a detecção das ondas gravitacionais, em 2016, né, foi anunciado, se eu não estou enganado, e ano passado, né, a foto de um buraco negro. E tem muitas outras evidências ao longo dos anos, né, que foram sendo descobertas, que provam que os buracos negros realmente existem, e não são poucos. Já os buracos de minhoca, não. Os buracos de minhoca, até o momento, são só uma curiosidade teórica. Até onde eu sei, né, nunca se observou na natureza a ocorrência de um buraco de minhoca. E, pelo que eu li, né, na parte teórica, sobre as condições para você obter um, assim, para a coisa ocorrer naturalmente, eu acho difícil. Eu acredito que para ter um buraco de minhoca, a gente teria que forçar a existência dele, porque as condições para ele existir são muito específicas e, em alguns casos, extremas demais. Então, essa é a diferença. Essas são as diferenças, né, entre os dois objetos. Bom, então, eu espero ter esclarecido, né, um pouco, apesar de não ser muito especialista no assunto, né, tipo, eu não avancei tanto nessa parte de gravitação, mas eu espero que tenha esclarecido um pouco as dúvidas de vocês. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, isso ajuda muito. Se inscreva no canal, né? Compartilhe muito com os amigos, isso vai ajudar bastante, né? Eu ficarei muito grato. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, pode deixar nos comentários, sugestões de assuntos que eu possa abordar, né? Se tiver alguém da área assistindo, que entenda do assunto e assim possa dar a sua colaboração, ficarei muito grato. E é isso, pessoal. Até a próxima.